Bem-vindos ao projeto Steam Energy Recycle. Nosso projeto teve início com o objetivo principal de utilizar um termocompressor para a alimentação de sopradores de vapor de uma caldeira aquatubular, numa indústria de celulose brasileira. Para a apresentação final do projeto, iremos retomar alguns pontos importantes da apresentação anterior. Termocompressores são mecanismos que reciclam vapores residuais de baixa pressão em vapor de alta pressão para uso industrial. Para isso é utilizado o vapor motriz de alta pressão, que passa por um bocal, aumentando a velocidade do vapor, para que ele possa arrastar o vapor residual que entra na câmara de mistura. Um atuador é utilizado para regular a quantidade de vapor motriz. Conforme o vapor combinado sai da câmara de mistura e entra no difusor, ele se expande, a velocidade do vapor diminui e a pressão aumenta, chegando aos valores de pressão necessária. Para a maximização da eficiência, cada termocompressor é dimensionado e projetado para cada aplicação. O bico e o fuso são precisamente projetados para cada caso. Isso diminui a quantidade de vapor motriz utilizado em suas condições de operação. As vantagens de um termocompressor são: construção simples, baixo custo de manutenção e instalação, é um dispositivo totalmente mecânico, não necessitando de energia para desempenhar seu papel e possui longa vida útil. Com a utilização do termocompressor, o sistema atual seria modificado para que mais vapor fosse direcionado à turbina e, consequentemente, mais energia elétrica seria produzida. O sistema de funcionamento dos sopradores é da seguinte forma: em dois setores diferentes da caldeira, 3 sopradores atuam simultaneamente com vazão total de 36.000 kg por hora, a pressão de 28 bar. O vapor utilizado para alimentar esses sopradores vem diretamente da saída da turbina, vapor que se encontra também a 28 bar de pressão. A mudança seria para o terceiro setor da caldeira, onde 2 sopradores são necessários para a limpeza, com uma vazão total de 24.000 kg por hora e a pressão de 35 bar. Para isso é deslocado o vapor direto da caldeira a 85 bar, que passa por uma válvula redutora de pressão e é então direcionado para a alimentação desses sopradores. Com a utilização do termocompressor, no lugar da válvula redutora de pressão, não seria necessário deslocar todos os 24.000 kg por hora de vapor da caldeira. A mistura ideal de vapor motriz e vapor residual teria uma razão de arrastamento de aproximadamente 1, ou seja, 12.000 kg por hora de vapor motriz saindo da caldeira e 12.000 kg por hora de vapor residual de baixa pressão, que seria o vapor de saída da turbina. Com isso, aumentaríamos também em 12.000 kg por hora a vazão de vapor que passa pela turbina para gerar energia. Estima-se que a turbina e gerador produziriam 650 kWh a mais de potência elétrica somente com a adição dessa vazão de vapor. Se a energia for vendida à rede pública ou utilizada em outro processo da usina que necessite de energia elétrica, chegaríamos a um save anual de quase 2,2 milhões de reais. Para o dimensionamento inicial do nosso termocompressor, nos baseamos em metodologias apresentadas por Kinnan e Newman. Durante a revisão bibliográfica, percebemos que as nossas condições de operação diferem das encontradas que consideram o gás como fluido ideal. Os cálculos de escoamento isentrópico foram adaptados para gases reais, segundo teoria apresentada por Nader-Stief. A análise do funcionamento do termocompressor seria feita em cima de variações das condições de uso, para efeitos de comparação e para chegar no dimensionamento mais preciso possível, a fim de se obter a máxima eficiência energética do termocompressor e minimizar a quantidade de vapor motriz necessária. As simulações iniciais tiveram como objetivo confirmar os cálculos realizados. Durante as primeiras simulações, percebemos a ocorrência de uma onda de choque em um local inadequado do bico primário. Dessa forma, essa análise numérica possibilitou a identificação de mudanças e parâmetros para que o escoamento fosse o ideal.
Para os ângulos dos difusores, foram considerados valores de 4 graus para que não ocorra a recirculação dos vapores no escoamento. O comprimento da seção de mistura foi considerado 350 mm, que foi verificado durante as simulações CFD. Na literatura não existe ainda uma formulação específica para encontrar o valor dessa seção, todas as formas são feitas por análise numérica. As simulações no CFD tiveram como objetivo validar as vazões de entrada e estudar o comportamento do escoamento em diferentes situações de pressão. As simulações foram separadas em identificação de problemas, levantamento da curva característica, estudo da variação de pressão, obtenção do mapa de operações e variação do comprimento da câmara de mistura. Como condições de entrada para as simulações, os valores de pressão primária, secundária e de descarga são consideradas na tabela 6. Após as simulações iniciais com o primeiro dimensionamento do termocompressor, foram encontrados alguns pontos para ajuste e algumas problemáticas. O ponto de maior esforço do grupo foi na resolução das ondas de choque que começaram a aparecer no interior do bico primário, causando uma recirculação na parede do bico. Se a pressão primária de saída do bico for menor que a pressão de entrada do vapor de sucção na câmara de mistura, ocorrem as ondas de choque em uma parte inadequada. Essa diferença das pressões é a causa fundamental da ocorrência das ondas de choque. Como consequência, a eficiência do termocompressor foi afetada. As ondas de choque acabaram dissipando uma grande parte de energia que seria usada para arrastar o vapor de sucção para fora da câmara de mistura, deixando o vapor que se direciona para o difusor com baixa energia cinética. As ondas de choque também criaram uma instabilidade na simulação que estava comprometendo nossas análises. Os vórtices criados no interior do bico alteravam o valor da razão de arrastamento, transformando a simulação em um caso de escoamento transiente. Como solução, foi necessário igualar as pressões a jusante e na saída do bico primário. Para isso, a área de saída do bico primário foi alterada. A área foi diminuída para se obter uma maior pressão, chegando aos valores de pressão da entrada do vapor secundário. Por fim, a validação dessa solução foi feita por meio de novas simulações e os resultados foram muito satisfatórios. Após a mudança das áreas, é possível identificar uma maior velocidade do escoamento do vapor em todo o termocompressor. A proposta inicial foi baseada na premissa de que a razão de arrastamento para o caso estudado fosse de 1. Chegamos ao valor final de 0,93, com erro percentual de 7%. Como um dos resultados esperados das simulações, encontramos a curva característica do termocompressor, curva que determina seu desempenho. Nela identifica-se a pressão máxima de descarga que o dispositivo pode operar sem que perca a vazão secundária arrastada. A curva apresenta uma pressão crítica de aproximadamente 3,9 MPa e uma pressão de estagnação de 4,5 MPa. O ponto de operação é de 3,6 MPa e atinge o máximo arrastamento possível dentro de uma situação on-design, ou seja, está dentro de condições adequadas de funcionamento. Para observar o comportamento do termocompressor em diferentes pressões de entrada, variou-se as pressões primárias e secundárias em relação à pressão de descarga. Na figura da esquerda, aumentando a pressão primária, observa-se uma diminuição da razão de arrastamento e um prolongamento da pressão crítica do sistema. Na figura da direita, aumentando a pressão secundária, a razão de arrastamento aumenta, assim como a pressão crítica. Apesar de um aumento na razão de arrastamento ser algo aparentemente bom, deve-se notar que nos dois casos a vazão varia devido à variação de pressão da entrada. Isso deve ser observado, pois mostra uma baixa gama de aplicação no termocompressor. O mapa de operações mostra o desempenho em relação ao arrastamento do fluido secundário, caso precise aumentar ou diminuir a pressão de descarga. Nesse mapa, as curvas descendentes mostram o aumento da pressão primária e as curvas ascendentes mostram o aumento da pressão secundária. O ponto de operação deve ser alterado, modificando os valores de pressão primária e secundária. Em toda a literatura utilizada nesse trabalho, não foi encontrado um modelo de cálculo que contenha uma expressão para o dimensionamento do comprimento da seção constante da câmara de mistura. Além do mais, o modelo de cálculo presente foi apresentado idealmente, sem perdas de calor ao longo do termocompressor. Valores abaixo de 350 mm não geram uma segunda onda de choque no final da câmara de mistura. Isso caracteriza uma operação off-design, onde o arrastamento não atinge o modo crítico. Comprimentos abaixo do valor adequado não permitem uma mistura completa. Aumentar o tamanho do comprimento gera uma maior intensidade da onda de choque. Porém, uma vez gerada a onda de choque, o escoamento final já atinge a situação crítica de arrastamento. Dessa forma, seguimos com o comprimento final de 350 mm, validado pelas
Simulações CFD. Como projeto de conclusão de curso, o grupo desenvolveu um termocompressor para altas pressões, onde é aplicado em uma indústria de celulose. O desafio se deu em adaptar modelos encontrados na literatura para condições de gases reais, já que o comportamento do escoamento se distanciou significativamente de um caso ideal. Diferente dos modelos encontrados, o desenvolvimento dos cálculos não precisa se estender até o difusor final, já que é obtido os valores das áreas importantes para o desenho inicial do termocompressor quando se identifica os valores de saída do bico primário e de entrada do fluido secundário na câmara de mistura, estes na mesma seção transversal. Para a validação do modelo e o estudo do desempenho, utiliza-se o software ANSYS Fluent para a modelagem CFD. A simulação obteve um erro de 7% comparado ao modelo analítico. O erro se deve ao modelo teórico ser ideal, sem considerar perdas de calor ao longo do escoamento no termocompressor e de não ter uma validação experimental para a calibração das condições da análise numérica. O estudo feito tem o foco no comportamento fluido dinâmico, não abrangendo um estudo detalhado da estrutura do termocompressor. A partir desse ponto, o grupo orienta possíveis trabalhos futuros para complementar o projeto do termocompressor, como a aplicação completa da ASME8, confecção de um protótipo instrumentado para experimento e incrementar informações da ASME8 na análise de viabilidade econômica. Agradecemos aos nossos professores orientadores, professor Dr. Ciro Albuquerque e professor Dr. Arnaldo Forga Júnior. Agradecemos também todos os professores que participaram da nossa trajetória até o final da nossa graduação e a FEI como instituição fundamental para a realização deste projeto.